Fala pessoal, todos bem? Domingo de carnaval, espero que você esteja bem, aproveitando esse feriado prolongado, curtindo aí com a sua família. Agora a gente vai ter um momento ao qual nós vamos louvar o Senhor. Separamos algumas músicas aqui para você lembrar de Deus em adoração agora nesse momento. Vamos juntos louvar?
Quero dar alguns recados aqui para você. Nós estamos na reforma, continue orando pela reforma. Acreditamos que no final de março nós iremos acabar com tudo, vai ser um tempo para a gente voltar. Então continue orando, investindo e abençoando aí a nossa reforma. Tem um spoiler aqui importante para março. Olha só que legal. Dia 12 de março, domingo 12 de março, nós iremos contar com a presença do Danilo e sua família, que vai nos visitar. Provavelmente nós estaremos lá na igreja da Assembleia ainda, e a gente vai ter a oportunidade do Danilo falar de comunhão, ter esse tempo com o Danilo. Então se prepare aí, comunidade, para lotar lá a igreja, para estar presente, para a gente prestigiar esse irmão e essa família querida que está morando no Canadá já faz alguns anos, e que a gente vai poder matar a saudade dia 12 de março. Coloca aí também na sua agenda, tá bom? Mocidade, fiquem ligados que em breve nós iremos anunciar o retorno da nossa mocidade. Nós iremos realizar os nossos encontros nesse primeiro momento ali na sala do jiu-jitsu, mas já se programa porque a gente vai passar uma data para você. Lembrando também que em maio, 19 a 21 de maio, teremos o acampamento MAB Retiro Radical, uma programação bem legal sendo preparada para você. O valor de site, se você entrar hoje lá no MAB, no site do MAB, o valor de site com ônibus está R$ 408. Só que o MAB está abençoando a ABCA e as outras igrejas da ação bíblica, montando caravanas. Então, na caravana, o custo é reduzido para R$ 170. Meu querido, R$ 170. Um final de semana no acampamento MAB, sexta-feira à noite, voltando domingo, final da tarde. Café da manhã, almoço, janta, café da manhã, almoço, janta do outro dia, enfim, é muito barato. Então invista na vida do seu filho. Se você tiver alguém que você queira alcançar para Jesus Cristo, esse é o momento também de fazer um investimento baixo, levar ele para um ambiente de adoração, onde ele pode ter um encontro com Jesus. Então pense nisso, tá bom? Fiquem ligados, a gente vai comunicando outros recados para vocês ao longo da semana. Deus abençoe e vamos agora para o culto. Você já ouviu falar da expressão carpe diem? A primeira vez que eu ouvi sobre esse termo foi quando eu ganhei um perfume da Flavinha, um perfume da Boticário antigo, quando na época em que nós namorávamos, ela me deu um perfume da Boticário chamado Carpe Diem. Logo depois a gente foi ouvindo mais sobre esse termo, e esse termo é muito interessante. Eu vou trazer aqui o sentido do que significa Carpe Diem. Carpe Diem é uma parte de uma frase escrita por Horácio há 60 anos antes de Cristo. Então, Carpe Diem quam minimum credula postero. Olha só o meu latim como que tá, hein? Então, isso nada mais, nada menos é do que a tradução é: aproveite o dia e confie o mínimo possível no amanhã. Como eu disse para vocês, essa frase ela foi extraída de um poema de Horácio, né, que viveu lá antes de Cristo. E esse poeta latino, ele no seu poema, ele exorta uma moça chamada Leucônoe a desfrutar o prazer da vida, a vida que oferece isso a cada momento. No contexto da decadência do Império Romano, quando essa frase foi cunhada, quando esse poema foi cunhado, essa frase resumia o ideal horaciano, que era de aproveitar o que há de bom em cada instante, já que o futuro ele era incerto. Roma, o Império Romano, estava sofrendo graves ameaças. Entretanto, essa frase, ao longo da história, ela foi repetida, Carpe Diem, e com um sentido muitas vezes inexato, né? E muitas vezes o sentido dessa frase foi viver de forma alegre, curtindo de montão, e de maneira despreocupada. Isso muitas vezes significa Carpe Diem para os dias de hoje. É viver uma vida dissoluta, né? Viver os momentos com extrema alegria, buscando muita intensidade em desfrutar a vida, usando essa frase, então, Carpe Diem. Carpe Diem é o que nós vamos viver agora nesse feriado, que nós estamos vivendo nesse feriado. Muitas pessoas usam o carnaval, né, essas festas, programam viagens, né, para desfrutar o máximo possível.
para fazer coisas muitas vezes que elas não fazem no dia a dia, no senso comum, extrapolam aquilo que elas acreditam muitas vezes, isso para viver depois com uma foto e colocar carpe diem. Vamos viver intensamente o momento. Eu quero trazer na palavra de Deus uma reflexão de alguém que o top dos carpe diem, alguém que viveu a vida de uma forma muito intensa, talvez o homem que viveu com maior intensidade em desfrutar os seus prazeres e em fazer realizações que nós conhecemos na história. O nome dele é Salomão e o livro que nós vamos tratar é Eclesiastes. Eu quero trazer aqui o Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, onde ele traz uma síntese do que ele olha para a vida. E olha que Salomão, por ter desfrutado de vários tipos de relacionamento, várias conquistas, um homem mais sábio do mundo, ele escreve agora num tom meio nublado sobre o que ele acha e o que ele vê da vida. Acompanhe comigo Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler na versão NVT, mas acompanhe aí também na sua Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. Ele repete, nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu trabalho árduo debaixo do sol? Esse texto, esse capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastes, ele realmente me impressiona. Porque o homem mais sábio do mundo, que empreendeu as maiores realizações da história registrada, ele olha agora e ele fala, cara, nada faz sentido. O que adianta? É como se ele estivesse olhando para a perspectiva humana, e eu vou colocar aqui na tela aqui para você ver o ciclo, né, da vida, né? Que você então nasce, você vira uma criança, vira um adolescente, se transforma num jovem adulto, vira um adulto maduro, envelhece e no final é a sua morte. Esse é o ciclo da vida e Salomão está olhando para tudo isso, praticamente ele está dizendo assim, o que adianta todo o trabalho, todo o esforço, acordar de manhã cedo, trabalhar, se formar, entrar numa grande empresa na onde você deseja ganhar muito dinheiro, para no final da vida você tentar desfrutar desse trabalho já velhinho e morrer. Ele fala, cara, não faz sentido nisso. E aí algum tempo atrás, a Luana me indicou esse livro. Isso é Filtro Solar, do Emílio Garofalo Neto. Esse mesmo autor é o autor que a gente fez uma série sobre Esther, muito legal. E um trecho desse livro, ele diz o seguinte, acompanha aí na telinha. É algo que vem do coração. Há dias em que estamos satisfeitos com o trabalho, com a família, com os planos, e de repente, tudo parece vazio, inútil e sem sentido. Volta aqui para mim. Será que não é exatamente isso que muitas vezes você sente? Ou é só o meu coraçãozinho e o coração do pastor Emílio que vive assim? Parece que tem semanas, né, que parece que está tudo formidável, né? A gente está andando bem no trabalho, o ministério está acontecendo, as coisas estão se realizando, a gente começa a encontrar satisfação, alegria, a família está redonda, mas parece que passa uma nuvem preta e o nosso coração já começa a ficar abalado, a gente já começa a ver as circunstâncias da vida e diz assim, uau, que tristeza, como isso está me abatendo, e você já não encontra mais satisfação. Então parece que a gente vive numa roda gigante, ou uma hora nós estamos em cima, outra hora nós estamos embaixo. Aonde você está nesse momento de vida? Será que você se parece hoje com Salomão escrevendo esse texto? E olha, gente, tem autores ganhando milhares de dólares, escrevendo livros que viraram best-seller, querendo resolver essas questões, falando dos porquês da vida. Então tem um livro que eu separei aqui, ó, Comece pelo Seu Porquê, de Simon Sinek, virou um best-seller, vendendo muitos livros. O outro é Encontre o Seu Porquê. Então pessoas estão escrevendo isso, tentando encontrar soluções para essas respostas que já foram levantadas há 1000 anos antes de Cristo, há quase 3.000 anos antes da nossa era aqui. Essas aqui são as perguntas elementares da vida, né? Qual é o sentido, a razão da vida? Qual é o sentido de acordar cedo e fazer o que eu faço?
Qual é o propósito do meu trabalho? Essas são perguntas que trazem sentido e significado para a vida. E olha, gente, eu aconselho você a ler Eclesiastes. Inclusive, eu estou pensando seriamente em trazer uma série sobre o livro de Eclesiastes, usando como base o livro do Emílio, principalmente com o cunho principal, a palavra de Deus, para a gente conseguir trazer respostas e ajudar na nossa caminhada. Salomão passou por tudo isso, e eu separei algumas partes aqui, acompanha aí na sua telinha. Eclesiastes capítulo 1, de 4 a 11, ele vai dizer assim, ó: não há nada novo debaixo do céu. Não há nada novo debaixo do céu. E perceba, existe alguma coisa nova debaixo do céu? Por exemplo, até a própria tecnologia. Hoje nós temos o micro-ondas, e como nós ficamos impressionados com o micro-ondas. Mas o micro-ondas nada mais é do que o desenvolvimento daquilo que se fazia numa fogueirinha, onde as pessoas, num fogão de lenha, esquentavam as coisas no passado. Então não há nada novo. A própria bomba atômica, que é criada aí para matar milhões, ela nada mais nada é do que uma arma melhorada para aniquilar pessoas de uma forma como já era feita no passado. Então a gente olha para a própria tecnologia e vê que não existe nada de novo. As coisas são as mesmas coisas que vão evoluindo na história, mas não há nada de novo. A própria filosofia, muitos dizem que os filósofos escrevem hoje nada mais nada é do que nota de rodapé do que Platão já dizia no passado. Não existe nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 12 a 18, ele vai falar sobre o conhecimento. O conhecimento também é correr atrás do vento. Lembrando que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Começou muito bem, pedindo a Deus sabedoria. E olha só o que tudo deu. Eclesiastes capítulo 2, de 1 a 11, vai falar: não há satisfação plena debaixo dos céus. E sabe quem foi Salomão? Salomão foi um homem que teve centenas de mulheres. Ele viveu com maior intensidade, carpe diem, de uma forma muito intensa na sua área sexual. Ele viveu de uma carpe diem, de uma forma muito intensa nas realizações pessoais. Ele foi o rei que mais construiu, que teve mais luxo, que viveu a maior riqueza. Ele viveu carpe diem, imagine, nas suas relações interpessoais. Os seus casamentos muitas vezes eram com as rainhas de outros povos. Então imagine esse intercâmbio cultural ao qual Salomão viveu. Ele muito provavelmente viajou o mundo, viajou por onde deu para viajar, viveu com carpe diem, com muita intensidade, tudo aquilo que ele pôde ver. E a gente vê que ele fala assim: olha, debaixo do sol, aqui nessa esfera, não existe satisfação plena. Ele basicamente vive aquilo que a gente leu, que o Emílio falou, né? Um dia está tudo bem, uma semana maravilhosa, que você está completo, e de repente você começa a sentir novamente aquele vazio que preenche, que toma conta do seu coração. E hoje nos transforma em pessoas ansiosas, com medo do futuro. É incrível isso, como assalta, né, a nossa mente, o nosso coração. Eu tenho a minha esposa hoje, a Flavinha, que provavelmente está assistindo, e ela trabalha numa empresa multinacional hoje, mas que começou uma empresa pequena com 40 funcionários. Hoje a empresa está espalhada aí por alguns países aí do mundo, e a demanda é grande, o desafio é grande, e é muito interessante que ela ama o trabalho dela, ela vibra com o trabalho dela, ela dedica pelo trabalho dela, mas muitos dias são dias de ansiedade, onde ela perde a fome, onde a gente busca na palavra do Senhor. E graças a Deus, nessas últimas semanas, a gente tem compartilhado todo dia de um salmo que tem enchido o nosso coração, e a gente conversava e fala assim: nossa, é incrível, né? Porque uma pessoa que está trabalhando numa grande empresa vive esse momento muitas vezes nublado em sua vida, né? E a dona de casa também, que está cuidando de filhos, né? Que também é algo louvável. Inclusive é um propósito bíblico dos mais genuínos, né? A mulher que consegue cuidar do seu filho, educar o seu filho dentro de casa. E também essa mulher também está com o seu coração muitas vezes assaltado pela tristeza, pela angústia, né? E pela ansiedade. Então, em qualquer ambiente profissional, de vida, em qualquer lugar, o nosso coração muitas vezes se torna vazio. Não há satisfação plena debaixo do sol. Você vai viajar para um lugar incrível,
Você passa uma semana maravilhosa, você passa 15 dias e depois, eu não sei você, mas você já começa a ansiar a voltar para Diadema, irmão, a voltar para casa, a viver aquilo que você vivia antes. Você fica com saudade de voltar para casa. Então, o coração, ao todo tempo, assim como Salomão dizia, ele não encontra uma satisfação plena. E aí, para finalizar aqui, Eclesiastes vai nos dizer, no capítulo 2, de 12 a 26, a morte é o destino de todos, desde o tolo até o sábio. Eu sugeri um termo para vocês aqui, que é carpe diem. Vive intensamente, curta o momento. Nós aprendemos sobre isso, mas agora eu quero sugerir um novo termo. Eu quero falar de corandeu. Você já viu falar sobre essa expressão? Corandeu nada mais nada é do que um termo também cunhado no século XVI, em meio à reforma protestante, que quer trazer a ideia de corandeu, estar vivendo diante de Deus. É um termo muito simples, mas também muito profundo. Corandeu, estar vivendo diante da presença de Deus, ter a consciência de que nós vivemos a nossa vida, fazemos o que fazemos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas práticas de vida, elas estão diante de Deus, queira nós termos essa consciência ou não. Nossa vida está diante de Deus e nós precisamos viver corandeu. Agora eu quero fazer uma junção desses dois termos. Como nós vamos viver carpe diem? Vivendo a vida com intensidade, usando o termo corandeu, na presença de Deus. Vivendo de forma intensa o dia na presença de Deus. O carnaval hoje é a expressão disso. Como nós vamos estar vivendo o feriado de carnaval na presença de Deus, de uma forma que agrade a Deus? Faça uma reflexão pessoal agora nesse momento. Você tem tido a consciência corandeu na tua vida? Você tem vivido debaixo dessa perspectiva de que nós estamos intensamente vivendo a vida debaixo da presença de Deus? Isso daqui é maravilhoso e norteador. E é sobre isso que nós vamos falar agora um pouquinho nesse momento. Viver para a glória de Deus. Salomão está vivendo esse dilema. Salomão, capítulo 1, versículo 3, diz que o homem ganha com todo o seu trabalho, que tanto se esforça debaixo do sol. Ele levanta perguntas, e as maiores perguntas da vida, sobre qual o sentido da vida. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, acompanha aí na sua telinha, vai dizer o seguinte: Salomão dizendo, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. A gente começa a olhar para esse texto e ver que ao homem que o agrada, e aqui a ideia é mais para que o Deus se agradando do homem nesse sentido, e Deus dá então a sabedoria, o conhecimento e a felicidade. O que eu aprendo aqui é que nós, com Salomão, é que nós começamos a encontrar alegria, a sermos sábios, a encontrarmos felicidade e contentamento na medida que nós nos conectamos com Deus. Na medida que nós vivemos o carpe diem, intensamente, com intencionalidade o nosso dia, mas conectados com Deus. Essa está sendo a minha busca hoje, meu irmão. Um desejo do meu coração é viver intensamente o dia, é viver intensamente o momento, curtir intensamente o momento, tendo sempre na memória, na mente, corandeu, e desejando, de fato, em todas as minhas ações, uma conexão com Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, acompanha aí na telinha, vai dizer, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito. Então, nós precisamos ter uma conexão, uma consciência corandeu de Deus, e nós precisamos entender e ter discernimento, meu querido, discernimento do que acontece na nossa vida e qual é o nosso momento. E qual é então o seu momento? Qual é o seu momento hoje? Para tudo há uma ocasião certa. Qual é a ocasião que você está vivendo hoje? Nós somos seres humanos diferentes, pessoas diferentes, cada um no seu momento. Há um tempo certo para cada propósito. Qual é o seu propósito hoje? Em que você está inserido? Quais são as suas lutas, os seus desafios? Qual é a necessidade da sua vida hoje? Qual é o seu relacionamento com Deus hoje? É um relacionamento de conexão ou desconexão?
Pensa um pouquinho, nós vamos desenvolvendo esse raciocínio. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, na parte A, vai dizer o seguinte, Salomão dizendo, existe tempo de nascer e tempo de morrer. Se nós queremos viver uma vida relevante, uma vida carpe diem intensa, com consciência corandeu, e aí desenvolver a nossa vida, né, ser feliz, encontrar propósito, né, desenvolver a nossa caminhada, Salomão agora te coloca sobre alguns limites. E saiba que a nossa vida tem limites, e os limites para as nossas realizações, ela está desde o tempo que nós nascemos até o tempo que nós morremos. Meus queridos, os seus sonhos, os propósitos que vocês têm, os projetos que vocês têm de vida, eles estão acontecendo nesse período de tempo. Nós não temos tempo a perder. A nossa vida, como eu disse anteriormente, ela é como uma neblina que logo se dissipa. Já acordou de manhã num lugar assim, num lugar de serra, você acorda de manhã, tá aquela neblina, dá um pouquinho de tempo, o sol raia, aquela neblina vai embora, e a Bíblia muitas vezes nos diz que a nossa vida é assim, é um vapor que passa. É uma vida breve e curta. E se nós temos realizações, propósitos a fazer, nós precisamos entender qual é esse tempo, qual momento que nós estamos, para a gente ir atrás dessas realizações. E aí, gente, a gente só consegue ter uma vida alegre quando nós transformamos a nossa consciência. E a consciência que eu quero mostrar para você é a consciência de peregrino. Olha só o que a Bíblia nos diz. Capítulo 3, versículo 11, parte B. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus, ele coloca no nosso coração um anseio, ele desperta a consciência minha e a consciência sua, a consciência da humanidade, de que existe uma eternidade e nós ansiamos por ela. Eu lembro que quando eu era jovem e usuário de droga, envolvido de forma pesada, assim, profunda, com cocaína, tive momentos péssimos na minha juventude, e olha, nem gostava de igreja, muito pelo contrário, criticava, muitas vezes zombava de igreja, dessas coisas de Deus, mas nos meus momentos de maior crise, o meu coração era levado, a minha consciência era levada a pedir socorro a Deus. Por incrível que pareça, esse mesmo Deus que eu blasfemei era o Deus ao qual, nas minhas maiores dores da vida, de sofrimento, eu buscava. Deus, sei lá, de alguma maneira se revela para mim, não dessa forma, mas muitas vezes com desespero. Então isso daí é uma consciência que existia plantada no meu coração por Deus. Então a humanidade, ela tem esse anseio, e isso que nós precisamos como cristãos hoje, que vivemos debaixo do amor e do perdão de Jesus Cristo, é despertarmos toda vez essa consciência, termos essa consciência de peregrino. Olha só, acompanhe na sua telinha o que Hebreus vai nos ensinar sobre aquela galeria dos heróis da fé. Olha só o que nós aprendemos com isso, acompanha aí. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes viveram pela fé. Uau! E morreram sem receber o que tinham sido prometido. O que tinham sido prometido? Terra, herança, né? Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses homens tinham uma consciência corandeu, que estavam diante de Deus, que viviam diante de um Deus poderoso, e que o seu olhar, a sua vida não estava somente ligada a essa terra. Eles não conseguiram viver na plenitude aquilo que eles desejaram, que o próprio Deus colocou no coração deles. Mas eles não eram aqueles que iriam entrar de fato e ter essa terra. E aí a gente percebe que os olhos dele, que a consciência desses homens estavam: olha, nós não somos aqui, nós temos um lugar, nós somos de um lugar, nós somos peregrinos aqui nessa terra. E o texto continua, acompanha aí, Hebreus 11, 16, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Que pesado isso e que lindo, irmão. E lhes preparou uma cidade. Olha só a consciência que esses homens tinham. Isso daqui fala muito ao meu coração, ao anseio
que eu mesmo vivo diante do ministério, diante das realidades da vida, diante da família. Quando eu olho só para a perspectiva dessa terra, realmente eu vou me frustrar com o meu trabalho. Vai ser muito bom em alguns momentos, mas muito pesado em outros. A família também, a gente não consegue caminhar 100% feliz mesmo com a família. Então muitas vezes nós ficamos tristes. Mas o que eu preciso olhar é na perspectiva de Deus, dizendo, olha, para mim vai ter um trabalho melhor, uma terra melhor, uma família melhor, uma família glorificada, numa eternidade onde não haverá mais dor nem sofrimento. A perspectiva de que existe sim algo melhor e que nesse tempo nós não vamos conseguir alcançar. E aí, gente, o Salomão nos deixa um conselho de como nós devemos viver. Você quer ver qual que é o conselho de Salomão? Salomão diz o seguinte, acompanhei, Eclesiastes capítulo 3, versículo 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Olha só a conclusão que esse homem tem, né, em toda essa loucura da vida ao qual ele viveu. Ele faz uma declaração aqui, e a declaração não é nada melhor para o homem, primeiro, do que ser feliz. Nós precisamos sim buscar felicidade, e uma felicidade onde tem uma fonte exata. Essa fonte é Deus. A gente aprendeu com Jeremias, né? Ele é a água limpa, o pão vivo, a fonte que nos alimenta, o pão que nos alimenta. Quando nós buscamos isso em outras coisas, e vamos dar alguns exemplos aqui bíblicos. O jovem rico, que era um religioso, que ia para o culto, que ia para o templo, para a sinagoga, que cantava, que louvava, que fazia oração, que era muito rico, quando foi desafiado para viver intensamente corandeu diante do próprio Deus de Jesus Cristo, na presença de Jesus, ele refugou porque a sua riqueza lhe era cara, lhe era preciosa, era onde estava o seu coração. A fonte era uma fonte de águas rotas para o jovem rico. Mulher samaritana, nós aprendemos na Bíblia que ela era uma mulher também religiosa, que tinha aquele discurso de onde que se deve adorar, Jerusalém, Samaria, qual que é o lugar para se adorar. Então ela adorava, ela conhecia, ela esperava o Messias, mas ela buscava saciar, matar a sede dos seus relacionamentos, a sede da sua alma, do seu coração em relacionamentos, buscando em homens. Então Jesus encontra com ela, olha, mas você teve 1, 2, 3, 4, 5 maridos, e esse aí que você tá não é seu. O que está acontecendo, mulher? Por que você quer beber só dessa água? Por que você quer viver só de relacionamento? Então, Deus nos ensina, nós precisamos encontrar ser feliz. E aí a gente vai falar mais sobre isso ao longo de alguns cultos aí, mas eu quero dizer que uma das coisas que nos torna feliz, meu querido, é o que o versículo vai completar aqui: praticar o bem enquanto vivemos. Praticar o bem enquanto vivemos. Existem estudos provados que quando a gente faz uma benfeitoria a uma pessoa, quando nós abençoamos uma pessoa, quando nós oramos por uma pessoa, o nosso coração se enche de ingratidão, é liberado quimicamente coisas no nosso cérebro que nos trazem felicidade, que saciam, que nos trazem alegria, e isso quando a gente pratica o bem. Eu estou gravando esse vídeo exatamente com o celular da Giovana. Meu celular tá tão ruim, gente, que parece que ele tá como, eu mando os áudios assim, parece que tem uma panela de pressão ligada. Fica... Eu falei, Giovana, me salva, me empresta seu celular. E ela veio me trazer o celular aqui, e ela falou assim, posso compartilhar algo com você? Bem legal que aconteceu na minha vida. Falei, lógico, Giovana, pode compartilhar. E ela comentou que durante esses dias ela teve a oportunidade de perder o sono, estava com insônia, mas ela resolveu tomar uma decisão no coração dela, orar. E no meio das orações dela, Deus colocou uma pessoa na mente dela. E naquele momento a Giovana dizendo assim com muita alegria, que ela dobrou os seus joelhos e orou intensamente pela vida daquela pessoa. E não só orou de uma forma intencional, com desejo pela vida daquela pessoa, mas falou, olha, eu quero fazer mais. E aí trocou mensagens com essa pessoa, e o resultado disso foi um coração do outro lado da linha edificado.
agraciado, se sentindo amada, né? Amado. Então, assim, gente, fazer o bem. Isso é um retorno para nós maravilhoso. E eu quero aqui desafiar vocês, igreja. Está acontecendo em Augsburg, lá em Kentucky, nos Estados Unidos, num seminário, um avivamento. E esse avivamento, ou essa visitação de Deus, aquela comunidade, aqueles alunos, e agora aquela cidade está sendo impactada por aquele avivamento. Olha só, o avivamento aconteceu, sei lá, quinta-feira passada, não sei a data ao certo. Eles tinham lá cultos que eram normais, culto da manhã no seminário, e os jovens foram todos para lá, nesse culto, e Deus visitou aquele lugar, e aqueles jovens, o culto já está 6 dias rolando. Hoje, domingo, não sei quantos dias está acontecendo aquele culto, mas o culto não para, já faz dias. O povo não quer sair de lá, não quer sair da presença de Deus, meu querido, quer viver corandeu. E sabe que as marcas dessa visitação que está sendo mostrada na internet, de pessoas relatando, é assim, olha, as pessoas que estão nesse lugar, elas estão desejosas de Deus, elas estão se dobrando, colocando os seus joelhos no chão, confessando o pecado, se liberando perdão, sendo perdoadas, e esse avivamento está acontecendo porque esses corações estão querendo viver diante da presença de Deus. E, gente, e será que nós não precisamos também viver esse avivamento na igreja? Nós não precisamos viver essa visitação na nossa família, na nossa própria vida? Será que nós não precisamos nos dobrar e confessar pecados, meus queridos? Será que nós não precisamos nos achegar uns aos outros e pedir perdão e liberar perdão? Será que não é isso que está faltando para que a nossa vida possa queimar, a ser avivada? Que a gente possa realmente acordar de madrugada, como o exemplo da Giovana, e orar para uma pessoa com intensidade. Gente, nós precisamos viver carpe diem, intensamente o momento, sem esquecer que nós estamos diante de um Deus poderoso e maravilhoso. Então essa é a reflexão que eu queria deixar com você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que esse domingo seja um dia maravilhoso e que se aproveite corandeu esse carnaval. Um abraço, meu querido. Um beijo, família. Tamo junto.